Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os mandamentos em geral. Antes da gente começar a falar sobre cada um dos mandamentos, é bom ter essa aula para ter uma visão geral dos mandamentos e não ter só aquela visão de que os mandamentos não pode, como se fosse uma negação, mas para ter uma visão positiva dos mandamentos. Aí eu dividi essa aula em 6 pontos, 7 pontos, né? Para a gente poder falar um pouquinho. Acredito que todo mundo já tenha, né? Um conhecimento sobre os mandamentos e tudo, só que quando a gente vai estudar cada um individualmente, que a gente percebe a profundidade de cada afirmativa daquela, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, que na verdade é um resumo, né, de tudo. Então, os 10 mandamentos, eles explicitam a lei moral. E já foi falado um pouquinho sobre a lei moral em outras aulas, né? E o que seria essa lei moral, né? A lei moral é buscar o bem e evitar o mal. É uma forma simplista de falar sobre a lei moral. Outra coisa, assim, muito comum que o pessoal fala sobre a lei moral, quando foi discutido, é não fazer com os outros o que nós não gostaríamos que fizessem conosco. Então, independente se a pessoa é católica ou não, é uma questão do ser humano, ele já nasce com essa visão, né, da lei moral. Uma criança, por exemplo, ela sabe que não deve mentir, né, mas conforme ali a educação e tudo mais, e a formação da consciência, né, ela vai tendo essa visão e essa construção da consciência dela, mas saber buscar o bem, evitar o mal, né? Os 10 mandamentos, então, eles explicitam essa lei, né? Só que acontece, né? Que com o pecado original, o homem tem essa dificuldade, né? Como se a nossa inteligência tivesse ficado obscurecida. Oi, Liz, boa noite. Eu comecei a gravação, né? Até porque para não mexer no nosso cronograma, né? E a gente está falando sobre os mandamentos em geral. Aí depois desse comecinho, tem poucos minutos que eu comecei. Você pode ver na gravação, né? Então, na verdade, eu estava falando que os 10 mandamentos, eles explicitam a lei moral, que todos nós nascemos com essa questão, né, da lei moral, independente se a pessoa é católica ou não, mas essa questão da busca do bem e de evitar o mal, né? E aquela questão também, a lei moral, é não buscar fazer com os outros o que nós não gostaríamos de fazer com a gente. E aí, com o pecado original, a nossa inteligência ela ficou obscurecida, né? E o bom de ter essa visão geral dos 10 mandamentos é não ficar achando que os 10 mandamentos é como se fosse o não pode, mas na verdade é uma ajuda de Deus para que a gente encontre a felicidade e não deixe ser levado por essa questão da nossa inteligência obscurecida e de não conseguir buscar o bem, né? E eu, para preparar essa aula, eu usei alguns livros, né? O Catecismo, mas tem umas citações muito interessantes do Fé Explicada, né? Deixa eu só ver aqui como fica a gravação, se eu preciso me destacar.
Então, a gente tem aqui, eu achei interessante a página 174 do livro do Fé Explicada, esse livrinho aqui. Ele é ótimo para estudar, ele explica, ele dá muitos exemplos, né? Ele fala assim: convençamo-nos de uma vez de que a lei de Deus não se compõe de arbitrários, faça isto e não faça aquilo, com o objetivo de nos aborrecer. É verdade que a lei de Deus põe à prova a fortaleza da nossa fibra moral, mas não é esse o seu objetivo primordial. Deus não é um ser caprichoso, não estabeleceu seus mandamentos como quem coloca obstáculos numa corrida. Deus não está postado à espreita do primeiro dos mortais que caia de bruços, para fazê-lo sentir o peso de sua ira. Então, os mandamentos, ele não se trata da ira de Deus e é que ele não pode, mas, na verdade, é a bondade de Deus para que a gente busque, né? Através do cumprir os mandamentos, busque a felicidade. E no ponto 2057 do Catecismo, ele tem essa introdução sobre os mandamentos, porque para a gente só, assim, se a pessoa começa a ler só o não pode, sem ter uma base, que na verdade os 10 mandamentos são a bondade de Deus, né? Ó, 2057. O decálogo deve ser entendido, em primeiro lugar, no contexto do Êxodo, que é o grande acontecimento libertador de Deus, no centro da antiga aliança, formulados como mandamentos negativos, proibições, ou a maneira de mandamentos positivos, como honrar teu pai e tua mãe. As 10 palavras indicam as condições de uma vida liberta da escravidão do pecado. O decálogo é um caminho de vida. Aí tem uma afirmação do Deuteronômio: se amares teu Deus, se andares em seus caminhos, se observares seus mandamentos, suas leis e suas normas, viverás e te multiplicarás. Ou seja, tanto de coisa que Deus prometeu para as pessoas que seguem, né, os mandamentos. E tem muitas afirmativas, né, que Deus fala que quem segue os mandamentos, né, tem o céu, a felicidade e tudo mais. Então, é necessário cumprir os 10 mandamentos para se salvar, né? E lá em Mateus 19, tem aqui, ó, deixa eu ver se... 2052, que teve a pergunta, né? Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Ao jovem que lhe faz essa pergunta, Jesus responde primeiro, invocando a necessidade de reconhecer a Deus como o único bom, como o bem por excelência e como a fonte de todo bem. Depois Jesus diz: se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. E cita ao seu interlocutor os preceitos que se referem ao amor do próximo. Aí, não matarás, não adulterarás, não... Deixa eu só admitir mais uma pessoa. Oi, Juliana, boa noite. Não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe. E, finalmente, Jesus resume estes mandamentos de maneira positiva: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí, aqui, ó, eu tô falando sobre uma citação do Catecismo, né? Que é essa 2052. Acho que dá para ver aqui quando eu coloco mais longe ou mais perto. Aqui. Então, os mandamentos, a palavra mandamento, ela vem de ordem, né? De regra. Mas o que eu falei no começo da aula, que a gente não pode ter essa visão negativa, mas uma visão positiva da bondade de Deus, né? Porque como nossa mente está obscurecida. Boa noite, Serena. Como a nossa mente está obscurecida, a nossa inteligência também, Deus foi bondoso em mandar, né, os 10 mandamentos. Então, Deus deu os mandamentos a Moisés,
E essa citação está no Êxodo 20, né? No Monte Sinai, em 2 tábuas de pedra. Então, lá no Êxodo 20, você vai ver escrito: Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da servidão. Aí ele fala: Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus ou embaixo da terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Então, tem uma citação grande aqui, que está relacionada a amar a Deus sobre todas as coisas. E continua lá: Não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não deixará impune aquele que pronunciar em vão o seu nome. Ele fala: Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo, trabalharás durante os 6 dias e fará todas as tuas obras. Aí depois vem no Deuteronômio, também 5, citando as mesmas, são similares, né? Tanto que ele coloca aqui no catecismo, não sei se vocês conseguem ver, em 3 colunas. Então, tem a citação do Êxodo, o do Deuteronômio, e a questão, e ele fala fórmula catequética, que é o que a gente vê escrito, né? De maneira simplificada, que é amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Eu li aqui, para quem entrou depois, que eu acho bem interessante, o falar com Deus. Não, a fé explicada. A fé explicada na página 174, 175. O autor, ele fala sobre não ter essa visão de Deus como um carrasco, né? Falando, não pode isso, não pode aquilo. Mas, na verdade, a bondade de mostrar um caminho para a felicidade, um caminho para a vida eterna. Tanto que Santo Agostinho, ele fala que Deus escreve em tábuas da lei o que os homens não liam em seus corações. Então, apesar de os 10 mandamentos eles explicitarem a lei moral, né? Com o pecado original, nós temos dificuldades de praticar e de entender, né? E tem um ponto aqui aqui na página 67, outro livro que a gente usa para as nossas aulas, é esse aqui, ó. É o Curso Básico de Doutrina Católica para melhor compreender e amar a vida como ela é. Aí aqui na página 67, eu vou falando, gente, porque eu acho que é bem interessante, assim, para que a gente possa depois dar uma olhada com mais calma, né? Porque aqui é meia hora, 40 minutos citando, mas é um conteúdo muito, muito profundo, né? E aqui na página 66, ele fala assim, que o resumo, né? O resumo dos 10 mandamentos é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E, na verdade, a gente não pode ver os mandamentos de maneira separada. Os 10 mandamentos, eles formam uma unidade, né? Sendo que os 3 primeiros, eles se referem mais diretamente a Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão e guardar domingos e festas de guarda. Na verdade, eu só estou citando de maneira geral, porque a gente vai estudar os mandamentos, né? Cada um de forma individual. E vendo que, né, destrinchando todas, não todas, né? Mas tentando ter uma visão mais profunda, né? Principalmente o primeiro, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, os 3 primeiros, eles se referem mais diretamente a Deus. Já do 4º ao 10º, já está relacionado diretamente ao próximo.
E, e tem uma afirmação, né, que eu achei interessante no livro, que fala assim: o verdadeiro amor a Deus nos leva ao amor ao próximo. Então, ele fala assim: Deus ama-os demais, Deus pediu que nós os amássemos também, e somos todos filhos de Deus. E o verdadeiro amor ao próximo nos leva ao amor a Deus, por quê? Né? O que nos atrai nas pessoas, Deus tem em grau máximo. E eu achei interessante uma afirmação que fala aqui, que o amor ao próximo sem o amor a Deus perde sua pureza. Aí ele fala assim, porque se a pessoa está amando o próximo sem ter o amor a Deus, ela busca, acabamos buscando mais o que o próximo faz por nós. Por exemplo, o prazer que sentimos ao ajudar ou de uma mãe que mima seu filho e impede de amadurecer. Então, é aquele amor pelo amor, sem ter a questão de Deus no meio, né? Eu falo assim que Deus é amor. Então, assim, eu achei muito interessante assim, que o verdadeiro amor a Deus nos leva a amar ao próximo. E o verdadeiro amor ao próximo nos leva ao amor de Deus. E acho que é o Fé Explicada, na página 175. Gente, esse livro é muito bom. Fé Explicada, para quem não tem. Porque, assim, lógico, o catecismo é básico, assim, a gente ter e tudo para ir lendo os pontos, mas ele traz tantos exemplos interessantes, assim. Ele. Aqui, ó. Ele fala assim: amar significa não ter em conta o que as coisas custam. Uma mãe jamais pensa em medir os esforços e desvelos que dedica aos seus filhos. Um esposo não leva em conta a fadiga que lhe causa velar pela esposa doente. Amor e sacrifício são termos quase sinônimos. E por essa razão, obedecer à lei de Deus não é um sacrifício. Então, para tentar tirar aquela visão negativa dos mandamentos, né? Ele fala assim: amor e sacrifício são termos quase sinônimos. Não está dizendo que é fácil, né? Lógico, determinados mandamentos é mais fácil para uma pessoa do que outra, mas todas as pessoas estão na luta, né? Na luta para cumprir os mandamentos, né? Buscando a vida eterna. Os católicos, né? Que, por essa razão, obedecer à lei de Deus não é um sacrifício para quem o ama. Por essa razão, Jesus resumiu toda a lei de Deus em 2 grandes mandamentos de amor. Lembrando que amor é sinônimo de sacrifício, né? Ele fala assim, e um deles, o doutor da lei, tentando, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu espírito. Esse é o máximo e o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Isso. Ou seja, o resumo, que eu já tinha até citado ali, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque quem ama a Deus vai amar o próximo, né? Vai ter toda aquela outra visão da lei moral e a construção da consciência, né? E aí ele fala assim sobre a gente ter aquela visão assim, imagina se todo mundo tentasse de maneira da melhor maneira possível seguir os mandamentos da lei de Deus, né? Como seria belo o mundo, né? Como seria. Só que ao mesmo tempo a gente não pode se deixar desanimar, se ver que outras pessoas não estão cumprindo, né? Que ele fala assim: nós, como a humanidade no seu conjunto, encontraríamos a verdadeira felicidade
mesmo neste mundo, se identificássemos a nossa vontade com a vontade de Deus. Fomos feitos para amar a Deus aqui e na eternidade. Esse é o fim da nossa existência. Nisso encontramos a nossa felicidade. E Jesus dá-nos as instruções para conseguirmos essa felicidade, com simplicidade absoluta. Se me amais, observareis os meus mandamentos. Então, o primeiro, né, é amar a Deus sobre todas as coisas. Se a gente consegue ter esse amor, os outros mandamentos seriam mais fáceis, né? Não esquecendo que é o que ele citou, que amor e sacrifício são sinônimos, né? Então, o interessante é ter essa visão positiva dos mandamentos. Amar significa não ter em conta que as coisas custam. Não ter aquela visão dos mandamentos como uma coisa custosa, como uma coisa negativa. E quem é o nosso modelo, né? O modelo é Cristo, né? E ele fala assim: Cristo é modelo de amor a Deus. Por exemplo, né? Na oração no horto, suou sangue, mas cumpriu a vontade de Deus. Ou seja, Jesus, ele, apesar de ele sendo Deus, teve o sacrifício para cumprir, né? Tudo que o Pai quis, né? E de amor ao próximo. Por exemplo, no Lava Pés, vivenciou e depois explicou como servir. Então, o amor a Deus e o amor ao próximo deve sempre estar acompanhado por obras. Essa parte é bem interessante, assim, porque muitas vezes a pessoa pode ver os 10 mandamentos e achar que é só o não fazer, né? Não matar, não pecar contra a castidade. Só que, mudando essa visão do não, o amor ele é sempre acompanhado por obras. Então, vamos pensar aqui um exemplo. No não matar. O não matar, você tem vários exemplos que a gente pode dar. Por exemplo, você ficar falando mal de uma pessoa e tudo. Pensando numa obra, né? Que você poderia fazer. Ajudar mais as pessoas. Ou seja, não se trata de ficar no seu canto sem fazer nada, mas de praticar boas obras dentro do que Deus nos indicou que é o caminho da felicidade. Estou falando um montão aqui, né, gente? Vocês estão conseguindo pegar, mais ou menos, o sentido aqui da aula? Então, é isso, ó. Com o pecado original, todos nós temos essa dificuldade, né? E de ter essa visão do certo e do errado, né? Apesar da questão da lei moral, todo mundo nasce com isso, independente de ser católico, de não ser, não é? E a questão de cumprir os mandamentos, na verdade, traz mais liberdade, né? Ele traz a liberdade porque ele nos livra da escravidão do pecado. Porque o pecado, ele escraviza. Então, a pessoa vai fazendo, e seguir os mandamentos, isso traz uma liberdade para a pessoa, né? E aí, meninas? Era mais ou menos isso que eu estava querendo passar para vocês. Eu tenho alguns pontos aqui anotados, eu não li todos, né? Mas, pegando aqui o catecismo, para quem está com ele, eu vou falar quais são os pontos que são interessantes para ser lido e pode ser
ser meditados, né? A partir do 2030, do ponto 2030, ele fala sobre a igreja mãe e educadora, né? E a partir de 2041 é propriamente sobre os mandamentos da igreja, mas de maneira geral, que é o que a gente está falando aqui na aula, né? Ele até fala assim, o 2041 é o primeiro, que fala os mandamentos da igreja. Os mandamentos da igreja situam-se nesta linha de uma vida moral ligada à vida litúrgica e que dela se alimentam. O caráter obrigatório dessas leis positivas, promulgadas pelas autoridades pastorais, tem como fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável no espírito de oração e no esforço moral, no crescimento do amor de Deus e do próximo. E aí ele fala sobre, por exemplo, o mandamento de guardar domingos e festas de guarda. Muitas vezes tem pessoas que não entendem, vai ser também trabalhado na próxima aula, acho que vai ser falado sobre o primeiro, segundo e terceiro, junto, né? Mandamentos. E aí, depois, a partir de 2052, ele começa com aquela citação, né? Mestre, o que devo fazer, né? Para ter a vida eterna. E aí vem a resposta de Jesus, que é reconhecer a Deus como o único bom. E é bem legal, assim, os próximos, né? Então, para quem há pouco tempo começa no 2052 e vai lendo os pontos lá, que são bem interessantes. E tem a parte também de Mateus, né? A partir de Mateus 19 até o 22, que aí você consegue pegar as respostas de Jesus, né? São respostas que têm que ser meditadas. E até mesmo para a gente se convencer e para conversar com Deus, né? Colocar em oração. É isso, meninas. Já estou aqui há 30 minutos falando depois da gravação. Alguém está com alguma dúvida? Queria ver os rostinhos de vocês. Dá para aparecer? Acho que é a Liz, a Juliana. Como eu apareço aqui só de vez em quando, né? A cada 3 aulas, ó. Eu vi aqui a Liz, a Serena. Nem vou cancelar aqui a gravação, porque é bom que as outras pessoas conhecem vocês também. Na verdade, eu sou É a Shirley. Juliana. Peraí, gente, deixa eu só... Ah, agora eu vi que por isso que eu não estava ouvindo. Alguém tinha falado alguma coisa? Eu sou Shirley, eu não sou Serena, não. A Serena é minha filha. Ah, tá. Prazer, Shirley. Gente, eu acho que vocês não pegaram a apresentação. Eu sou a Júnia, tá? A gente se divide entre a Valessa, eu sou a Júnia, e tem também a Priscila, né? Eu acho que a nossa próxima aula, só já vou deixar um recado também para quem for assistir a gravação, vai ser presencial. E aí elas vão mandar lá o horário direitinho, o local. Todas as 3 são de Brasília? Eu sou. Ah, E tá. eu não vou estar na próxima aula, que eu vou viajar depois de amanhã. Ah, mas aí a gente vai ter outras oportunidades, né? Mas só ano que vem agora. É, eu fui no primeiro encontro. Foi? Fui. Pois é, alguém ficou com alguma dúvida? Deu para entender, pegar mais ou menos? Sim. Eu queria ver o livro Ficou de claro. novo, sem ser o Fé Católico, o Fé Explicada, o da capa meio vinho, meio vermelha. Ah, tá. Esse aqui, ó, é o curso básico da doutrina católica. É da Lende Manarino. Na verdade, é assim, ele é um resumo que nos ajuda a ir em busca... Acho que dá para ver aqui melhor. Isso. Deu pra ver. Uhum. É Lende com Y. Nos ajuda a preparar as aulas, né? E ele tem até uns PowerPoints disponíveis e tudo mais. Então, assim, eu uso ele mesmo só para
Ele é muito resumido, só para indicação e tudo. Mas se fosse para comprar, assim, o essencial é o catecismo. Para quem não quer ter aquele livro grosso, assim, no catecismo, tem o compêndio, que o compêndio, ele é perguntas e respostas. É bem interessante, assim, porque como ele não é só que nem o catecismo, que são pontos, né? Pontos de explicação, mas o compêndio não, ele é mais fino e tá em perguntas e respostas. Aí a pessoa pode escolher, ou comprar o catecismo mesmo para ler de ponta a ponta, ou compra o compêndio, né? E esse aqui, o Fé Explicada, gente, eu gosto muito dele. É que eu coloquei para embaçar o fundo e eu gosto muito porque ele dá uns exemplos assim, que você vê, eu não falei para vocês, né? Mas só para dar, pra vocês entenderem, não sei se alguns de vocês já têm, mas ele fala assim, ele vai comparar, por exemplo, a lei de Deus é a expressão do seu amor e sabedoria infinitos. Aí ele vai falar, quando adquirimos um aparelho doméstico, seja de que tipo for, se temos senso comum, utilizá-lo-emos segundo as instruções do seu fabricante. Aí ele vai explicando, assim, muito mais fácil de entender, sabe? Ele vai dando uns exemplos que a gente nunca pensou, né? No início eu gosto muito dele falar sobre a foto, né? De um rapaz que está na guerra, sobre a foto da namorada e tudo. Mas, assim, bem relacionado mesmo ao catecismo, sabe? Só que com exemplos totalmente diferentes. E aí, David vai falando assim, consideramos evidente que quem o fez sabe melhor do que nós como usá-lo para que funcione bem e dure. Da mesma forma, se temos senso comum, confiaremos em Deus, em que Deus conhece muito melhor do que nós o que é mais apropriado à nossa felicidade pessoal e da humanidade. Aí você vê que ele comparou com a pessoa que compra um aparelho, vai ler o manual, né? E tudo. Então, assim, são exemplos bem interessantes que eu acho que ajudam no entendimento, assim. Então, são livros, assim, a pessoa vai... O essencial é ter o catecismo, né? E vende na Amazon, esse aqui da Lende Mariano, e eu acho que qual que é a editora? A editora é a Cultor, a editora aqui, que eu acho que às vezes não dá para ler direitinho. Tá bom? Ok. Então, deixa eu parar aqui a gravação.